No vídeo anterior falámos aqui sobre os princípios básicos da criação de um function component. E chama-se function component porque é literalmente uma função de JavaScript que retorna depois o JSX, que vai ser renderizado pelo React DOM. Neste vídeo eu vou-vos mostrar o princípio básico da criação de um class component, que é eventualmente o tipo de componentes mais utilizados na programação com React. Bom, o class component e o function component, na sua genética, são praticamente tratados da mesma forma por parte do React. No entanto, os class components têm depois um conjunto extra de funcionalidades, daí eventualmente serem, de facto, as soluções mais utilizadas quando programamos em React. Para criar um class component, vamos lhe chamar assim, um componente de React, mais concretamente, nós vamos criar uma classe de JavaScript. E para isso, vamos colocar a expressão class, depois vamos colocar o nome do nosso componente. Tradicionalmente começa com uma letra maiúscula, ok? Então vou colocar aqui meu componente. E o que é que vai acontecer com esta classe? Ela vai ter uma extensão do componente base do React. Então, nós temos que colocar extends react.component. Ok? Depois de nós fazermos aqui esta declaração, nós abrimos então o espaço para escrever o código desta classe. Eu vou abrir aqui mais um bocadinho o espaço para nós podermos tentar ver aqui melhor o código, ok? Não é fácil arranjar aqui espaço quando estamos a trabalhar num espaço tão pequenino. Bom, nós temos então esta classe meu componente, que é uma extensão de react.component. Ora, o que esta classe vai ter, entre outras coisas que iremos aprender ao longo desta playlist, é um método chamado render. Neste caso, uma função chamada render. E esta função vai conter o código que vai permitir apresentar ou fazer o render do componente na nossa página web ou aplicação web. Então este render vai simplesmente fazer um return e este return vai ter aqui o JSX, reparem, ok? Vou colocar aqui um parágrafo teste, ok? E quando nós formos aqui verificar, reparem, não há qualquer espécie de erro, por enquanto. Vamos testar a apresentação deste componente e a forma de o utilizarmos aqui é exatamente igual aos function components. Neste caso eu vou colocar aqui meu componente, okay, espaço, barra, fechar. E vamos verificar então que temos aqui a expressão teste a ser apresentada, não temos nenhum erro, esta mensagem aqui está simplesmente a aparecer pelo facto de nós estarmos a usar a versão de produção, ou melhor, a versão de desenvolvimento da biblioteca do React. Então, reparem na estrutura que nós aqui temos. Iremos com certeza ver durante os próximos vídeos que existem depois outras circunstâncias. Eu ia falar em propriedades porque vamos ter aqui uma realidade chamada props, mas será mais para a frente, em que nós temos de facto um espaço onde nós definimos aqui uma função que faz um render, e o render faz o return deste código que nós já vimos no vídeo anterior, que se chama JSX, e reparem o que é que aconteceu aqui. Quando eu passei para a linha de baixo, aconteceu aqui uma hecatombe, um conjunto muito vasto de erros. Nós podemos facilmente resolver isto colocando aqui parênteses e colocando o código no interior. Para quê? Por uma questão de estrutura do código, reparem, não temos agora qualquer problema, podemos inclusive olhar aqui para este espaço como sendo o espaço para escrevermos o nosso, entre aspas, HTML, ok? E reparem que a mesma regra se apresenta aqui para os function components como para os class components, que é o facto de eu ter que ter um wrapper que depois me vai permitir colocar o que eu quiser lá dentro. Eu não posso ter qualquer coisa como isto que aqui está, por exemplo, um H1, e agora colocar aqui teste. Reparem, temos erros e porquê? Mais uma vez, os elementos têm que estar envolvidos numa enclosing tag, ok? E portanto, muita atenção a esse aspecto. Nós tradicionalmente vamos ver muitas vezes a colocação de um div apenas para simplificar
este assunto. E depois, obviamente, aqui dentro podemos colocar o que bem entendermos, aqui um H3 e vamos colocar aqui um título e, como vocês podem verificar, não há qualquer problema de funcionamento. Então, serviu este vídeo para verificarmos estas duas realidades distintas, isto é, os Function Components e os Class Components. Vamos aqui apenas fechar com um exemplo muito simples de uma incorporação de componentes dentro de componentes. E vocês vão ver que é de facto relativamente simples de perceber como é que isto funciona. Se eu quiser construir um componente A e um componente B e depois quiser criar um outro componente que vai envolver a existência dos outros dois dentro de si, isto é, torná-los como se fossem filhos, é extraordinariamente simples. Reparem, eu vou colocar aqui um class, vamos chamar-lhe comp A, extends react.component. Vamos abrir e fechar aqui o espaço, vamos colocar aqui o render e vamos fazer um return e aqui vamos colocar, por exemplo, um H3 e vamos colocar comp A, componente A. Eu vou simplesmente copiar este código que aqui está e vou duplicar aqui para criar o meu componente B. Obviamente que vou colocar aqui componente B. Aqui vamos continuar a ter erros, porquê? Porque eu ainda estou à espera de um meu componente que não existe. Então vamos criá-lo aqui. Vou colocar classe meu componente, extends react.component. E agora vamos simplesmente dizer o seguinte, que no seu render nós queremos que ele faça um return. Não esquecer que vamos colocar aqui um div para envolver tudo aquilo que queremos apresentar e eu agora posso simplesmente fazer isto. Reparem, posso abrir aqui um comp A e a seguir, neste caso obviamente comp A com letra maiúscula e a seguir colocar o comp B, se eu quiser. E até posso colocar aqui pelo meio uma outra tag. Ora, o que vai acontecer, reparem, eu tenho aqui meu componente, temos aqui algumas informações e temos aqui um erro a surgir aqui, ok? Ele diz assim, expecting JSX closing tag no HR. Bom, ele diz, eu não estou a gostar disto. Vamos experimentar assim desta forma e vamos verificar aqui. Reparem que eu consegui criar um componente A aqui no topo, ok? Consegui criar um componente B completamente isolados um do outro. Poderíamos ter aqui uma estrutura de JSX muito mais complexa, com formulários, etc., fosse o que fosse. Aqui serve apenas de exemplo. E depois ter um componente agregador que vai conter lá os dois componentes, cada um com a sua estrutura interior. E se vocês pensarem de forma mais abstrata nas potencialidades que isto nos traz, poderemos pensar que, por exemplo, este meu componente poderia ser a minha barra de navegação e cada um destes componentes ser um mecanismo dentro da minha área de navegação que desenvolvia uma tarefa específica. E, portanto, está aqui apresentado de forma geral o que são os Class Components dentro do React.